Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, estava fazendo meu devocional e falou muito comigo esse tema. Qual foi o pior dia da sua vida? Aquele dia que, se você pudesse, você apagaria da memória. Talvez você pense que um erro tenha destruído tudo na sua vida, sabe? Uma decisão tenha destruído tudo. Mas não é bem assim. Pedro também pensou isso, sabe? E existe um detalhe nessa história bíblica que muda completamente a forma como nós enxergamos os nossos fracassos. E eu gostaria de falar sobre esses dias que nós queremos esquecer. Todos nós temos dias que gostaríamos de apagar da nossa memória. Talvez dias de vergonha, dia de arrependimento, dias de fracasso. E que, se fosse possível apertar um botão de delete, igual que nós fazemos no computador, por exemplo, talvez a gente faria isso sem pensar duas vezes. Mas existe uma verdade muito maravilhosa na palavra de Deus, de que Deus ele não desperdiça os nossos piores dias. Muitas vezes é justamente nesses piores dias que Deus ele realiza a sua maior obra em nós. O maior milagre de Deus pode chegar nos nossos piores dias. O milagre de Deus, ele chega em dia muito comum da nossa vida. E Pedro, ele conhecia bem esse sentimento de coisas maravilhosas que Jesus poderia fazer. Você vê em Lucas 22, Jesus ele faz um aviso que parecia impossível de acontecer. Jesus vai dizer que Pedro o negaria 3 vezes, né? Quando Pedro foi avisado no versículo 31 de Lucas 22, ele diz: olha Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro tinha certeza de que jamais ele faria aquilo. Afinal, Pedro havia caminhado com Jesus durante 3 anos e meio. Ele viu cegos enxergarem, Pedro viu mortos ressuscitarem, Pedro ele viu tempestades se acalmarem, e Pedro viveu experiências que poucos homens viveram com Jesus. Mas quando chegou o momento da pressão de Pedro, do momento que ele sentiu muito medo, sentiu insegurança, Pedro negou a Jesus 3 vezes. O que Jesus tinha alertado realmente aconteceu. E talvez essa seja uma das maiores lições para nós. Ninguém está forte demais, ninguém está acima demais para que nunca caia, para que nunca falhe. Isso não... A Bíblia fala para que cuide para que não caia. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E quantas vezes também nós negamos a Jesus na nossa vida? Talvez não negamos com palavras, assim como Pedro fez, mas com atitudes. Nós negamos a Jesus com escolhas que ele não gostaria que nós tomássemos, com prioridades, com pecados que nós sabemos que desagradam a Deus. Então, veja, não foi apenas a queda de Pedro o problema. O problema foi o que ele concluiu, o que também Pedro fez depois disso, depois do pecado. Pedro pensou que tudo havia acabado. Pedro pensou que a vida dele tinha terminado ali. E em João 21, já no texto, no livro seguinte da Bíblia, você vai ver em João 21, Pedro diz assim: olha, eu vou pescar. Veja, não era apenas uma pescaria, era como se Pedro estivesse dizendo: eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu já não sou mais digno de ser aceito por esse Deus, por esse Jesus. O meu chamado terminou. Tudo aquilo que Jesus falou para mim terminou. E nós fazemos isso, né? Quantas pessoas fazem exatamente isso, ou já fizeram isso e se arrependem? Depois de um erro, abandonam a vida de oração, por exemplo. Depois de um pecado, abandonam a igreja. Depois de uma decepção, abandonam a fé. Depois de uma decepção com uma igreja, ou com um pastor, ou com um irmão, eles abandonam a vida de fé com Deus. Um dia ruim passou a definir toda uma vida da pessoa. Então precisamos tomar muito cuidado, porque muitas
das nossas maiores dificuldades na nossa vida, elas nascem de decisões tomadas em dias difíceis de serem enfrentados. Uma dívida, por exemplo, pode começar por uma decisão precipitada, de um desespero. Um casamento ele pode ser destruído por uma escolha feita em um momento de raiva. Você pode, talvez, acabar com uma amizade de muitos anos por causa de palavras que foram ditas sem pensar. As palavras elas podem doer muito mais, podem machucar muito mais do que levar um tapa na cara. E é por isso que nós nunca devemos permitir que um dia ruim determine o rumo da nossa vida. Quando tudo parecer que está dando errado na sua vida, eu gostaria de lembrar você sobre um texto que está no Salmo 145, no versículo 14. Vai dizer assim: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Olha que maravilha, tem outras versões que fala que o Senhor ele ampara todos os que caem e o Senhor levanta todos os que estão abatidos. Então veja, Deus ele não abandona quem caiu. É exatamente isso que Jesus faz com Pedro. Jesus não o abandona. E existe um detalhe lindo nessa história, é um detalhe assim maravilhoso. Eu fico sempre muito emocionado e encantado com isso. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando, né? Jesus o chamou para ser discípulo, ele estava pescando. Pedro ele vivia da pesca, era um empresário da pesca, e havia passado a noite inteira sem pescar nada. Então Jesus manda ele lançar as redes novamente e acontece uma pesca milagrosa. E agora, depois dessa negação de Pedro, Pedro volta exatamente para o mesmo lugar, para a mesma vida antiga, a vida de pescaria, o barco. E mais uma vez, Pedro passa a noite inteira sem pegar nada. E novamente, Jesus aparece para ele. Olha que coisa linda. Olha como Deus, ele é um Deus que sabe tratar de nós. Ele sabe nos educar. Mais uma vez acontece um milagre. Mais uma vez, Jesus manda Pedro lançar a rede. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, Pedro, o seu fracasso não apagou o chamado que eu tenho para você. A sua falha, o seu pecado, aquilo que você fez, aquilo não apagou o seu chamado. Que mensagem maravilhosa é essa? A Bíblia é muito clara que fala quando Pedro negou a Jesus, os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. A Bíblia fala que Jesus olhou para o Pedro no momento que ele o negou. Então, enquanto Pedro achava que tudo havia terminado na sua vida, Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. Quando as mulheres foram ao sepulcro, o anjo fez questão de dizer: vão e avisem aos discípulos que Jesus ressuscitou, mas avisem também a Pedro. Olha isso, olha como o Senhor começou ali a restaurar a vida de Pedro. Jesus menciona o nome dele. Vão, avisem aos discípulos e também a Pedro. Jesus sabia que Pedro estava carregando uma culpa. Jesus sabia da vergonha que Pedro estava sentindo. Eu acredito que Pedro deve ter falado com os outros discípulos sobre o que havia acontecido. E mesmo que ele não tivesse falado nada, Jesus sabia da vergonha, Jesus sabia das lágrimas. E Jesus fez questão de mostrar que Pedro não havia sido esquecido. Jesus está dizendo: Pedro, eu não esqueci de você. E aí depois em João 21, conforme eu já citei, Jesus aparece a Pedro, e depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus ainda pergunta a terceira vez se Pedro o amava.
Não era para humilhar a Pedro, era para restaurar a sua vida. Cada pergunta que Jesus fazia a Pedro era uma cura para a negação. Jesus não apenas havia perdoado os pecados já de Pedro, ele queria agora restaurar o seu coração. Jesus tinha o intuito de restaurar a vida de Pedro. E talvez você esteja vivendo uma tempestade hoje. Existe uma ideia muito errada de que quem segue Jesus não enfrenta dias difíceis. Mas isso não existe. Basta você olhar para os discípulos de Jesus, para aqueles homens que andaram com Cristo. Você vê, por exemplo, no livro de Marcos, no capítulo 4, que eles estavam dentro do barco com Jesus e sobreveio sobre eles uma tempestade. Uma tempestade chegou a partir do versículo 35 ao 41. Então a presença de Jesus nunca foi uma garantia de ausência de tempestades. E isso até hoje para nós. A presença do Espírito Santo em nós não nos garante uma vida de ausência de tempestades. A nossa garantia é outra. Ele está no barco. A garantia que nós temos é Deus, ele está comigo. Aquele que está no barco, ele tem o poder para acalmar qualquer tempestade. A diferença é que nós temos uma esperança eterna, uma esperança também para esta vida, de que, olha, Cristo pode acalmar essa tempestade. E às vezes nós esquecemos de tudo que Jesus já fez, de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós esquecemos dos milagres, nós esquecemos das respostas de oração, que de forma às vezes tão clara, tão maravilhosa, Deus nos respondeu. Nós esquecemos das portas que Ele já abriu. Nós somos muito fáceis de esquecer daquilo que Deus já fez por nós. A gente esquece que Deus já transformou água em vinho. O próprio Deus, habitando aqui na terra em forma de homem, fez o milagre de transformar água em vinho. Jesus, ele abriu os olhos aos cegos. Jesus, ele multiplicou pães. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Ele ressuscitou mortos. Então, se ele fez tudo isso, por que Deus não cuidaria da sua vida hoje? Por que ele não cuidaria da minha vida? Por isso, não permita que em um dia difícil faça você abandonar aquilo que Deus já começou em você. Então, não tome decisões permanentes por causa de problemas que são apenas problemas temporários. Tome cuidado com aquilo que você alimenta a sua mente. Eu tenho tomado muito cuidado com o que eu tenho assistido, com o que eu tenho me alimentado. Tenho diminuído de forma muito drástica o uso das redes sociais, porque o ambiente ele influencia muito mais do que nós imaginamos, as pessoas que nós convivemos no ambiente do trabalho, o que nós temos assistido na internet, na televisão, de filmes, com quem nós temos caminhado, quais conversas nós temos ocupado o nosso coração, sabe, para que a gente venha trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Tudo isso que eu falei agora para você pode fortalecer a sua fé ou enfraquecê-la. Então, se hoje você está se sentindo como Pedro, achando que falhou demais, que você decepcionou a Deus, ou que não há mais esperança para você, lembre-se de uma coisa: Jesus ainda chama pelo seu nome. Jesus, ele ainda tem um chamado para você. Jesus, ele deseja restaurar a sua vida. E assim como restaurou a vida de Pedro, Deus, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele pode restaurar você, a sua vida, a sua família. Porque o seu pior dia não é o fim da sua história. Quando Deus, ele escreve a história de alguém, a última palavra nunca é a palavra fracasso, de maneira nenhuma. A nossa vida com Deus, ela é sempre marcada com a graça de Deus. Graça, o favor imerecido, aquilo que Deus faz por nós sem nós merecermos.
Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião, o seu feedback. Deixe aí também o seu like, se você puder compartilhar e se inscrever aí também no canal. Eu espero que você tenha gostado. Valeu, um grande abraço.